ser humano é diferente em vários aspectos, porém semelhante a todos os animais. Até onde eu sei, os seres humanos são seres que gostam muito de ajudar os seus semelhantes. Vimos isso também no reino animal. Portanto, não é verdade que as pessoas não gostam de ajudar. O que tem acontecido é que as pessoas ajudam aquelas pessoas que são semelhantes a elas. Olá, sejam todos bem-vindos. Daqui é Dom Semedo. Estamos na rubrica O Triângulo do Sucesso. Eu trago um vídeo. Eu, por acaso, hoje fui entrevistar alguém e trouxe um vídeo que eu acredito que você vai gostar de ver. O tema da rubrica de hoje, no nosso Triângulo do Sucesso, é nunca desista das pessoas. Portanto, para podermos nos entender melhor e para que você possa estar por dentro daquilo que é o tema de hoje, eu quero que você veja esse vídeo. Olá, bom dia, eu sou Sérgio Miguel Bento, sou angolano, sou auditor de carreira e consultor de empresas e agora também tenho uma startup ligada a tecnologias de informação, onde tenho, de certa forma, ocupado parte do meu tempo que me resta, e também sou formador ligado à área da auditoria, contabilidade, gestão e área empresarial. E como um todo sou uma pessoa bastante habilitada para fazer o trabalho que eu faço. Gosto de partilhar conhecimentos, investir em conhecimento e no relacionamento interpessoal. Nos meus tempos livres gosto de praticar desporto, sou uma pessoa bastante voltada para o desporto e para atividades também lúdicas e recreativas. O ser humano é um ser extremamente dependente. E aquilo que eu absorvi primeiro da igreja, porque eu sou de uma família cristã, ligada à igreja metodista, embora hoje não professe essa religião, mas eu aprendi com os meus pais, porque que Deus o tenha, os dois eram metodistas, é que um dos valores que eles ensinaram-nos é que o ser humano é um ser que depende do outro. É impossível o ser humano viver só por ele mesmo. Então, a interajuda é uma obrigação de qualquer ser humano que vive hoje. Se tu não ajudas ninguém, então não vai ser ajudado. E se ninguém te ajudar, você não vive. Então, é algo que nós temos que levar para toda a vida. O que muitas vezes nós não percebemos é que para a gente poder ajudar alguém a ser melhor, primeiro, em minha opinião, nós temos que fazer o diagnóstico das expectativas da pessoa. Expectativas, competências, defeitos e o perfil ideal para o que ele deve fazer. O grande, não digo erro, mas é o grande desafio que os nossos pais, noutra hora, nos anos 90 para baixo, não percebiam, se calhar, é avaliar o talento da pessoa. O que é que a pessoa, mediante o seu perfil pessoal, pode fazer ou é capaz de agregar. Eu acho que o grande desafio para quem ajuda deve ser essencialmente perceber o caráter da pessoa, perceber as expectativas, olhar para o que ele pode de facto fazer. Vamos imaginar o seguinte: se eu tenho um filho, este filho, durante a sua vida acadêmica, teve dificuldades nas cadeiras nucleares, matemática, física, química, provavelmente, pelo resultado que ele aparecer comigo, pode não se encaixar, por exemplo, na carreira de engenheiro informático, ok? Se ele até o ensino médio, 12ª classe, não demonstra habilidades nesta área, provavelmente, ou seja, tem menos chances de ser um bom engenheiro informático. Naturalmente que isso depois pode ser moldado, porque há pessoas flexíveis, há pessoas que quando se abrem, eles devem essencialmente merecer de acompanhamento. O outro erro está em dar sem de facto incutir na pessoa o propósito, por que ele está a receber isso. Por que ele está a receber, onde é que você de facto gostaria de ver ele
ok? Dizer-lhe que, olha, se tu investires nisto, nisto, naquilo, os resultados serão esses. Portanto, o mal não está em estender a mão. O mal está em, primeiro, perceber o que é que essa pessoa vale agora, por que é que eu tenho que investir nele nessa área, explicar e fazer o devido acompanhamento, o que muitas vezes tem pecado da nossa parte. O Benilson ou Nilson, como muita gente lhe chama, ou até Benilson Howard, ele dá-se alguns pseudônimos. É um menino que quando ele era mais pequeno, era muito traquino no bom sentido, enjoado, como a gente fala, né? Mas é um rapaz que chamou minha atenção, eu acho que foi entre 2007 e 2008. Ele era muito pequeno, mas já sabia ler e escrever, sem exagero, e os meus irmãos que vão ouvir isso vão testemunhar. Ele era o rapaz mais dedicado, que apresentava melhores resultados naquela altura. Ele era muito inteligente, principalmente quando se tratasse de números. E o Benilson surpreendeu-me uma vez em casa do meu irmão, que é o pai dele, ele a interpretar músicas dos Backstreet Boys. Há um álbum que os Backstreet Boys cantaram, tem aquela música I Want That Way, e tem aquela Looking back on the things I've done, I was trying to be someone. Eu vi o meu filho Benilson a interpretar esta música. Ele cantava isto como uma coisa fenomenal. Ele era criança, como aquelas músicas tinham legenda, o Benilson cantava isso. E eu, já olhava para ele de forma surpreendente. E, eu vi esse miúdo, extraordinário. E não só, todo mundo até diz que ele herdou isso do pai dele, porque o pai dele também é uma das pessoas que eu, Sérgio, me inspiro, porque o meu pai falava do meu irmão como alguém muito aplicado na escola, foi um dos melhores alunos do Macarenco na década de 90, foi mesmo excelente aluno, e o Benilson herdou isso do pai. Agora quem pensa que vai herdar também de mim. Portanto, é um legado de gerações que se vem construindo, e eu acredito muito nesse rapaz. É um rapaz obediente, é um rapaz que todo tio quer ficar na posse dele, porque ele se esforça, ele não se limita às coisas. Claro que há escolhas que ele pode fazer que pode não nos agradar a nós, mas eu, como pai, tio, aqui em Luanda dizem assim, estou sempre ali em cima dele. Ele sabe que eu gosto de ser duro quando devo ser, falo diretamente, não falo atrás, e ele sabe que a vontade que eu tenho é principalmente honrar a figura do meu pai. Por isso é que eu luto por eles, luto por outras pessoas, não desisto por ele, porque ele é um rapaz que tem futuro. Neste mundo, nesta geração que hoje está a se disseminar, se a gente não conversar com esses rapazes, se a gente não lhes dizer sobre os perigos que as escolhas deles têm para a nossa família, porque felizmente a família Bento, do qual eu faço parte, tem uma boa reputação no bairro onde eu cresci, que é no Ajaenda. Todo mundo sabe que aquela casa, as pessoas gostam de trabalhar, são pessoas educadas, são pessoas batalhadoras, e eu não negocio isso com ninguém. Eu sempre vou lutar por ele e pelos que vêm atrás dele. Olha, o curso de fotografia, primeiro é que ele tem feito, já fazia alguns trabalhos com o amigo dele que é fotógrafo. Naturalmente, para muitos de nós, olhamos com certo ceticismo, desprezo à profissão de fotografia. Eu até certo tempo achava que também é algo sem utilidade. E ele também sofreu críticas dentro de casa. Mas esta minha mente aberta de conviver com profissionais, esses eventos em que a gente frequenta, vai conhecendo um pouco disto e daquilo, não se limitar na nossa área de atuação,
fez-me pensar, calma aí, esse miúdo faz fotografia, faz designer, alguma coisa que nós temos que perceber. E ele recebeu críticas muito contundentes por parte de seus pais. Mas eu parei, calma aí, o que é que essa área tem de relevante? Fui pesquisar, ver o trabalho que eu faço antes de apostar em alguém. Fui pesquisar, fiz aquele trabalho meio que investigativo. Muita gente acha que eu sou investigador, mas não sou. E depois disse, filho, o que é que tu estás a fazer? Porque é assim que eu lhe chamo. Não, tio, eu estou a fazer isso e aquilo. Já pensaste nisso, naquilo? Por que que tu não te profissionalizas? Mesmo que no futuro, amanhã faças outra coisa, mas profissionaliza-te nisso. Eu tenho um amigo que é o Dom Semedo, acompanho os trabalhos dele e é uma pessoa que também trabalha muito com a área social. Eu vou falar com ele, você vai fazer o curso de fotografia. Vais fazer fotografia, vais fazer Adobe, Photoshop e outras mais que você considerar relevante. Claro, vou respeitar a tua escolha se tu disseres que não. Eu disse, não tio, vou mesmo fazer. E é uma coisa que no Benilson se destaca. Ele respeita a hierarquia familiar. Ele é um miúdo que sabe que este aqui é meu pai. Ele não olha para mim como o tio dele pequeno, porque o gajo tem 1,90 m, talvez e 90, ok? Mas ele olha nós como pais dele, porque nós não fomos educados a olhar, não, esse é mais um irmão do pai, não. Nós fomos educados assim. Felizmente o Benilson e outros sobrinhos que eu tenho olham para nós com uma certa autoridade, hierarquia e respeito. E ele, à medida em que foi fazendo o curso, foi me dando feedback, sem eu lhe questionar, porque eu fiz isso de propósito. Quando ele terminou, mostrou-me que concluiu com sucesso e que o formador gostou dele, ele falou isso. Quando ele foi fazer um outro curso, a mesma coisa. Portanto, é um rapaz que está a caminhar com os seus próprios passos, mas também sabe que tem que respeitar as etapas. Porque, não vou falar de mim, mas ele sabe onde é que eu saí, onde estou a caminhar e onde é que eu vou chegar. Ele já tem noção, porque ele acompanhou toda essa trajetória. Então, o que eu tento lhe passar sempre é isso. Valores que valem a pena, não dinheiro, porque o dinheiro surge sempre em função do nosso trabalho, ao contrário do que muita gente pensa. A iniciativa partiu da vontade que o meu pai tinha. Eu vou levantar um pouco para honrar a memória dele, porque fisicamente ele não está entre nós, ainda é difícil falar dele, ainda provoca-me um certo vazio quando falo dele, mas também um orgulho que eu tenho por ser o filho que ele de facto estimava e gostaria de ver muito mais além. A inspiração partiu dele porque quando eu tinha 7, 8 anos de idade, ele tinha sempre aquela vontade de nos falar daquilo que foi o seu passado, enquanto guerrilheiro, naquela fase da descolonização, do princípio da descolonização, entre aspas. Ele dizia assim: filho, vocês têm que estudar, porque têm que honrar primeiro a memória do vosso avô, Augusto Raposo Bento, que é o pai dele, e tem que honrar a mim como vosso pai, porque eu lutei para que vocês hoje estivessem aqui. Então, quem aproveitar, quem fazer jus a estes princípios, toda a vida dele vai ser vitorioso. E aquelas palavras do meu pai, eu era criança, mas eu levo comigo até hoje, coisa que muita gente não sabe. E esta foi a minha maior motivação, porque eu pensei assim: eu hoje sou o Sérgio, sou formado, tenho emprego, hoje já tenho uma startup, já consigo fazer trabalhos autônomos. Se eu fazer só eu sozinho, a minha família não vai ter um resultado expectável daqui a 5, 10 anos. Mas se eu pegar, semear nos sobrinhos, nos filhos, nos amigos, até inclusive vizinhos, como muita gente faz, já não será só o Sérgio daqui a 5 anos. Vai ser o Sérgio, mais o fulano, e aí nós crescemos em bloco.
estaríamos, por um lado, a contribuir para a sociedade, porque a sociedade nasce de pessoas. Duas pessoas de sexo oposto formam mais um, e vai ter o efeito multiplicador. Então este é o conceito que eu carrego, embora muitas vezes as pessoas não percebem que este é o meu objetivo, mas eu sempre pauto por isso. Jamais mesmo, afirmo aqui, você verá eu a pensar só em mim. Não. Quando eu estou sentado, quando eu estou a trabalhar, quando eu estou a estudar, que eu não paro, eu penso sempre no coletivo. E a semelhança do meu sobrinho, existem outras pessoas a quem eu estendo a mão, quando o objetivo é que essa pessoa cresça, e sou bastante interventivo nas escolhas que ele faz. É natural que hoje ele é uma pessoa que eu posso dizer que tem um futuro promissor, mas carece naturalmente pela juventude que ele tem de grande acompanhamento, e eu tenho dado o meu acompanhamento, e felizmente ele tem pais também que obrigam-lhe a ser melhor, e porque até a nossa história de vida tem muitos desafios, e eu hoje o que tento passar é valores para ele poder fazer as escolhas mais assertivas para ele e para a geração que ele vai formar. Já me senti decepcionado, mas mais uma vez, as palavras dos pais têm poder. E hoje eu sou pai também, tenho 2 filhos. Eu sei que nós temos que exercitar a paciência, a persistência. No meio de muitos irmãos que eu tenho, houve pessoas que em algum tempo tiveram a se desalinhar um pouco daquilo que eram os valores que o pai nos transmitia. Mas o pai não desistiu. O pai, até a sua morte no ano passado, ele sempre bateu de frente contra aquelas situações que eram erradas. Então, eu como filho desse pai bastante educador, tento exercitar isso da melhor forma. As decepções machucam-nos, porque a gente cria expectativas. Não foi o caso do meu sobrinho, é outras pessoas que fizeram, mas eu sou daqueles que, vou dar mais uma chance, vou tentar, porque no final do dia o proveito vai ser para todos nós. Então nós temos que insistir. Se decepcionou agora, nós temos que fazer sempre o possível para a pessoa perceber a utilidade que ele ainda tem. Mesmo que ele roubou, mesmo que ele fez algo que não seja bom, mas a gente vai tentar sempre, claro, vai depender também da sua própria vontade, o que ele quer ser. Porque o que a gente não quer é ter pessoas que desviaram-se do foco e não foi possível chegar aos seus objetivos. Temos que ser pacientes, temos que continuar a fazer a nossa parte. Não podemos desistir das pessoas. Ainda que eles não queiram saber de nós, não percebam as nossas ambições, não percebam por que a gente está a fazer isso, temos que continuar efetivamente a dar o nosso suporte. Eu já tive as minhas frustrações, já tive as minhas tristezas, mas o que é facto é que eu continuo a acreditar no ser humano, continuo a acreditar que as pessoas ainda são melhor ativo. Não é ter dinheiro, porque isso não é o que me move como pessoa. Não é ter carros de luxo. É legítimo quem tenha dinheiro e faça isso. Mas é, sobretudo, apostar nas pessoas, no valor que elas têm para agregar para nós. Isto é o que é importante. No final da história, o carro que tu tens, a riqueza que tu tens, tudo isso físico que você deixa, esquece. Vai por água abaixo, não vais levar no caixão. Aquilo que você construiu aqui na Terra, como valores, como princípio, isto é o que importa. Então, o resto, nós podemos continuar a fazer a nossa parte. Eu espero que tenha gostado da entrevista que o Sérgio nos concedeu. Eu espero que tenha aprendido alguma coisa. Eu sei que sim. Portanto, é uma entrevista que nós já tínhamos agendado faz tempo. Entanto, conseguimos arranjar o tempo hoje e gravamos e está aí. Portanto, para a sua apreciação, para a sua reflexão, porque ajudar não é assim tão difícil, mas também não é fácil.
principalmente quando você não sabe como ajudar. Tanto, neste caso, como é que você pode ajudar o Dom Sem Medo? Além de você contratar os meus serviços fotográficos, você pode adquirir o meu livro, você pode partilhar os meus vídeos, estará a ajudar essa equipe que trabalha comigo a continuarmos a produzir este vídeo. Copie o link deste vídeo, coloque no grupo do WhatsApp, isso tem um valor muito significante e tem uma abrangência enorme, principalmente aqueles grupos que têm 200 pessoas. Por exemplo, faz isso, pegas um link de um dos vídeos que você gostou na minha biblioteca, numa das minhas rubricas, copia o link, posta no grupo do WhatsApp. No dia seguinte, mesmo o processo, ou de 3 em 3 dias, de 2 em 2 dias, faças isso. É claro que depois chama a atenção. Pô, quem é esse gajo? É um angolano. Let me help him. Yeah, he's doing a great job. He needs our support. He needs our hands to go up front. That's it. Então, essa é uma forma de ajuda. Então, nunca desista de ajudar as pessoas. E também não é verdade que os nossos familiares não gostam de nos ajudar. Provavelmente não sabem como nos ajudar. Ou provavelmente nunca demonstramos a elas que precisamos delas. Ou que nos podem ajudar nesse segmento ou naquele. Tá vendo? Porque também há pessoas que não gostam de pedir ajudas. Há pessoas que não sabem aproveitar as ajudas. As pessoas estão muito arrogantes no modo de dizer, olha, eu preciso da tua ajuda. Também precisa fazer a tua parte. É que pedimos às pessoas para postar isso no grupo do WhatsApp. É a forma que temos de ensinar as pessoas como você me pode ajudar. Você não me conhece, provavelmente. Como é que você me pode ajudar? É desta forma. E essa mudança comportamental que a gente precisa, né, nas pessoas, uma vez que estamos em 2023, o ano da reflexão, o ano em que nós queremos ver como é que estamos a levar esse país e fazer mudanças sérias. Eu estava até a falar com o Arantes Cavalamini sobre isto e eu depois disse a ele, nem todo mundo sabe diferenciar o errado do certo. Isso não tem nada a ver com a idade. Não tem nada a ver com a idade, não tem nada a ver com o grau acadêmico. É difícil decidir se faço certo, que provavelmente eu não vou ter nenhum benefício, ou se faço errado e eu vou ser o único beneficiado. Sabe do que estou a falar? Esse então foi o vídeo para si, a rubrica Triângulo do Sucesso. Espero que você tenha pego a ideia do Sérgio e a minha e voltamos a nos ver nas próximas ocasiões. You will now photograph for the best, your homeboy Dom Sem Medo on the track. And I still got love for the photography. I hope you support me. Right? See ya!